Olá, sejam bem-vindos a mais um Emagreça da Teoria Prática. Aqui nós discutimos um conjunto de estratégias para você aprender a emagrecer. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e hoje eu vou contar para você quais são as mentiras que você conta para você mesmo ou para você mesma e que te impedem de emagrecer. A gente vai falar sobre mentiras hoje. Por mais sinceros que sejamos, ou assim, que a gente tente ser, né? A gente sempre conta mentira pra gente. Todos nós contamos mentira o tempo inteiro. Olha, é claro que não é uma mentira de propósito, claro que não é uma mentira formulada, né? É uma coisa, na verdade, inconsciente, é uma espécie de autossabotagem inconsciente. A gente conta a mentira, na verdade, para a gente se proteger, né? Para a gente se sentir um pouco melhor ou se sentir menos pior com aquilo que a gente está fazendo e que a gente sabe racionalmente que a gente não deveria estar fazendo, né? Então, na verdade, a gente cria um ambiente mais confortável com essa mentira inconsciente para a gente poder justificar algumas coisas que a gente faz na vida, né? E que a gente não consegue, na verdade, ainda mudar. E aí isso cria uma facilidade para a gente procrastinar. O que é a procrastinação? É quando a gente fica adiando, né? Quando a gente não toma as atitudes que a gente sabe que a gente precisa tomar, e aí dentro do nosso contexto aqui são as atitudes para emagrecer, né? Então a gente fica adiando, a gente fica enrolando, a gente fica procrastinando, tá? Isso não acontece só na área do emagrecimento, isso acontece o tempo inteiro, toda hora, para todas as coisas da vida, para todas as áreas da nossa vida, tá? Então, como é que funciona isso? Quando o nosso cérebro, ele entende que a gente, né, precisa fazer alguma coisa para mudar, para melhorar, para crescer, só que ele entende que é algo trabalhoso, né, algo que vai, né, demandar esforço, demandar energia, ele sabe que ele vai enfrentar uma barra ali pela frente. O que ele faz, né? Ele começa a articular, ele começa a inventar algumas coisas, né? E aí ele inventa essas mentiras, tá? Então isso funciona assim, por isso que eu digo que é uma autoproteção, porque na verdade o cérebro ele vai inventar aquela mentira pra gente se proteger, né? A gente não tá preparado ainda para aquela mudança, a gente não quer abrir mão de algumas coisas, né? Então isso é bem interessante. A gente não tá preparado, às vezes, psicologicamente, para abrir mão de alguns hábitos, de algumas coisas que a gente vem fazendo que já estão muito incrustadas na nossa rotina, né? Já estão muito arraigadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí a gente inventa essas mentiras, tá? Então, na verdade, é sobre isso que a gente vai falar, só que, né, trazendo para a área do emagrecimento, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui ainda fora da área do emagrecimento para que fique muito claro, né, como é que a gente faz isso. E aí depois a gente vai entrar nas mentiras do emagrecimento. Então, Flávia, me explica melhor aí como é que isso acontece. Então, vamos lá. Imagina que você tem que entregar um trabalho, você tem um prazo para entregar um trabalho dentro, né, do seu emprego lá. O teu chefe te deu um trabalho, te cobrou alguma coisa, só que assim, né, é um trabalho que você tá com preguiça de fazer, você não tá muito animado, você não tá muito envolvido, você tá preocupado com outras coisas e aquilo ali tá te perturbando, né, mentalmente, você tá incomodado de ter que fazer aquilo, você tá sem energia para ter que fazer aquilo. E aí o que o teu cérebro começa a pensar? Nossa, que trabalho, meu chefe é muito sem noção, né? Que trabalho sem noção que ele me deu, né? Esse trabalho eu vou ter o maior trabalhão e não vai ter muito resultado, não vai fazer diferença. Então você começa a pensar um monte de coisa, né? Que na verdade, assim, até algumas coisas até podem ser verdade, mas você aumenta, né? Você cria ideias, cria fantasias de forma, claro, inconsciente, volto a dizer. Você cria situações na sua cabeça, na verdade, para justificar o fato de que você, no fundo, não quer fazer aquele trabalho, você não está energizado para fazer aquele trabalho, mas você quer se isentar da culpa de não querer fazer o trabalho, né? Então, você começa a criar um monte de coisa para você não se sentir tão mal, tá? Não se sentir tão culpado, tão irresponsável, vamos dizer assim, por não estar animado
para fazer aquele trabalho. Vou dar um outro exemplo aí para a mulherada, né? Então a gente imagina que você tá no shopping passeando e aí você vê uma vitrine e você vê um sapato lá, maravilhoso, né? Você olha, você se apaixona pelo sapato. E aí, assim, você tinha combinado com você mesma que você iria poupar um pouco mais o seu dinheiro, né? Você percebeu que você estava gastando muito e que de repente você tem um propósito maior. Pode ser, por exemplo, sei lá, dar uma entrada num apartamento, ou comprar alguma coisa, ou investir num curso profissional, enfim. Você entendeu que você precisa de alguma forma poupar mais, você precisa ser uma pessoa mais poupadora, só que você se apaixona pelo sapato, né? Então, o que o teu racional te diz nesse momento? Olha, eu preciso poupar dinheiro. Mas o que o teu emocional te diz? Eu tô apaixonada por esse sapato. E aí, o que o teu cérebro começa a falar pra você, né? O que você começa a lembrar? Ai, meu Deus, faz muito tempo que eu não compro sapato. Meus sapatos estão muito detonados, né? Toda vez que eu vou escolher uma roupa, eu tenho dificuldade de combinar com sapato, porque os meus sapatos estão desgastados. De repente, eu acho que até que no meu trabalho estão notando os meus sapatos desgastados. Então, assim, pode até também ter um pouco de verdade isso, mas você começa a aumentar, né? Você começa a fantasiar. Por quê? Porque, na verdade, tudo que você quer é justificar a compra do sapato. Porque, na verdade, a tua emoção já quer comprar aquele sapato. A tua parte emocional venceu o racional, você quer comprar, só que racionalmente você sabe que você não deve. Então, de alguma forma, você quer se isentar, né, da culpa de comprar o sapato. Então, olha só como o teu cérebro faz, né? Ele começa a criar justificativas para que você possa comprar o sapato com menos culpa, tá? Então, veja que são, né, situações fora do emagrecimento, mas que são situações corriqueiras. São situações que acontecem o tempo inteiro com a gente e a gente faz mesmo isso, né? Coloque a mão aí na sua consciência, comece a lembrar as situações, ou até a partir de agora comece a perceber, né, as situações em que você né, é pego ali pelas mentiras do cérebro, tá bom? Muito bem, né? Então, lembrar que a gente faz isso o tempo inteiro, toda hora, e o motivo é sempre o mesmo, tá? É se proteger, é criar justificativas para as nossas falhas, né, para os nossos atrasos e às vezes até para os nossos impulsos. Então é uma forma de autoproteção, na verdade, né? E na área do emagrecimento, gente, funciona da mesma forma, funciona da mesma maneira, tá? Então, assim, quando a gente, né, a gente precisa emagrecer, quando a gente se propõe a emagrecer, a gente sabe que a gente vai ter que mudar muita coisa, a gente sabe que a gente vai ter que mudar hábitos, né, mudar algumas manias, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né, com as quais a gente tá muito acostumado, ou algumas coisas, assim, que a gente gosta muito e que a gente sabe que vai ser muito difícil abrir mão, né, porque a gente sabe que a gente tem que abrir mão de algumas para ganhar outras, só que a gente não consegue ver esses ganhos como algo urgente, né? Como algo até é necessário, mas a gente não consegue ver aquela urgência. Então aí, veja só, aí a gente começa a procrastinar, né? E aí dentro da procrastinação, a gente cria essas mentiras, tá? Então assim, a gente sabe que ninguém quer perder nada, né? A gente quer só ganhar, só que a gente também sabe que a gente não consegue só ganhar a vida inteira em tudo, né? A gente tem que começar a ter a noção de que quando a gente vai ganhar alguma coisa, a gente vai perder outra. E a gente tem que começar a colocar isso na balança. Eu até falei, né? Esses últimos dias eu coloquei algumas postagens sobre isso, venho falando sobre isso, coloquei nos meus stories, né? Quero saber aí as mentiras de vocês, tá? Então, por exemplo, eu não quero deixar de beber minha cervejinha no final de semana com as minhas amigas, eu não quero perder tempo de descanso, conforto na minha casa para poder ter que sair para ir treinar, né, para ir para academia. Ou então, eu não quero, é tão gostoso acordar de manhã, sentar com a minha família, comer meu pãozinho francês com manteiga. Então, assim, eu não quero, né, perder isso, tá? Então a gente começa a inventar algumas mentiras para poder justificar essas nossas escolhas sem precisar, na verdade, confessar que de fato a gente não quer abrir mão, né? Então, assim, gente, olha, o primeiro aprendizado dessa aula, talvez seja, né, o mais importante, ou um dos mais importantes anota aí o que eu vou te falar.
o que está te causando sofrimento, no caso, né, o excesso de peso, estar acima do peso, também está, de alguma forma, te beneficiando, tá? Então, é por isso que você não consegue sair dessa situação, porque você tem benefícios escondidos, benefícios que muitas vezes você não chega a tomar consciência, né? Você não lembra, mas eles estão lá e são eles que estão fazendo você paralisar, tá? Você não sair ali da inércia, certo? Então, primeira coisa, né? Primeiro aprendizado é trazer isso para consciência. Isso precisa ficar claro para você, né? Você ter humildade de confessar que você está sendo beneficiado dessa situação, tá? Com essa condição. Por mais que esse benefício tenha sido até o momento inconsciente, mas é importante você ter isso na sua cabeça, tá? Ter isso claro nos seus olhos, tá certo? Muito bem. Vou te falar uma outra frase poderosa aqui que eu anotei para você. Olha, o primeiro passo para resolver um problema é notar que ele existe, é entender que ele existe, né? Eu sempre trabalho muito isso nos meus conteúdos, é trazer a consciência do problema para a partir dali a gente poder traçar estratégias para desviar, para combater de alguma forma, tá? Então, agora, dito isso, né, entendido todo esse contexto, né, nessa parte introdutória, eu vou contar pra você algumas mentiras que eu ouço com certa frequência, tá? Eu ouço no meu consultório, eu ouço na internet, né, eu ouço das minhas alunas, do meu curso de emagrecimento, então são mentiras bem frequentes. Eu selecionei algumas, não dá pra colocar tudo, tá? É muita mentira, mas eu selecionei algumas aqui e eu queria explorar um pouquinho cada uma delas. Eu selecionei, acho que foram sete mentiras. 7 mentiras, tá? Pra gente discutir hoje. Então, primeira mentira. Olha só, essa aqui é bem frequente. Eu ouço acho que todo dia isso. Doutora, eu até estava na academia, mas com a pandemia eu tive que parar. Então, olha só, né? Eu escuto isso todo dia, juro pra vocês, tá? Então, assim, claro, eu entendo também que isso tem um fundo de verdade. Então, assim, né, antes de começar aqui, volto a lembrar, essas mentiras são inconscientes, tá? As pessoas não... Eu conto mentiras pra mim, tá? Então, se eu tô falando de você, eu não tô falando mal de você. Eu tô falando uma coisa que você faz porque é uma coisa que eu faço também, né? Então, assim, elas são inconscientes, elas não são de maldade, elas não são de propósito, né? Então, é só pra que a gente deixe claro isso, tá? Pra você não se sentir ofendido. Então, olha só, então assim, eu entendo que essa questão da pandemia atrapalhou muito o treino de muita gente, então isso tem um fundo de verdade, isso não é totalmente uma mentira, né? A gente sabe que as academias fecharam completamente no período de lockdown e mesmo fora do período de lockdown, elas tiveram o seu horário de funcionamento reduzido, né? Então, o que de repente já era difícil para algumas pessoas se adequar ali, né? Colocar o treino dentro da rotina corrida, de repente ficou mais difícil com o horário diferente da academia, com o horário reduzido. Então, eu entendo que existe um pouco de verdade nisso, né? Agora, qual que é o outro lado da moeda? As pessoas que gostam de verdade de treinar, né? Aquelas pessoas que já têm o treino dentro da sua rotina, que já estão num passo além. O que é esse passo além? É você conseguir enxergar o benefício do treino na sua vida, né? E isso é motivador o suficiente para você manter o treino na sua vida. Então, assim, essas pessoas, elas tiveram... Quais os comportamentos que elas tiveram nesse período de pandemia? Vamos tentar aprender com elas, né? Pra ver se a gente pode modelar, pra ver se a gente pode fazer semelhante. Então, assim, ou elas voltaram pra academia imediatamente após o lockdown. Então, assim, imediatamente na reabertura da academia, elas conseguiram voltar para academia, ou então elas encontraram outra maneira de continuar se exercitando. De repente, aquelas que, mesmo com a academia aberta, estão receosas, né, de voltar para ambientes públicos, e eu entendo e até apoio, tá, em muitos casos, mas assim, essas pessoas, o que elas fizeram? Já que eu não vou voltar, mas eu sei da importância e eu gosto de malhar, e isso já faz parte da minha vida, eu vou encontrar outra maneira, né? Então, elas encontraram outra maneira de continuar
se exercitando. Então, vou dar alguns exemplos aqui pra vocês de pacientes meus, pessoas próximas, tá? Então, tive um paciente que, o que ele fez? Ele comprou um colchãozinho, ele comprou uma corda, ele comprou um elástico, né? Aqueles elásticos que dá pra fazer muito exercício tanto de braço, né? Quanto de perna. E ele comprou um peso, né? Então, ele comprou umas 4 coisas, 4, 5 coisas no máximo. E ele montou o treinozinho dele ali na casa dele, né? Claro que, poxa, não é a mesma coisa dos aparelhos da academia, mas olha que interessante. Olha o raciocínio, né, das pessoas que dão certo no emagrecimento. Não precisa ser perfeito, eu não preciso ter uma condição ideal, né, para treinar, uma condição ideal para malhar, eu não preciso simular a academia, né? Então, assim, numa situação de desafio, que é, por exemplo, né, o lockdown, a academia com horário reduzido, eu vou criar a situação que dá para criar, tá? Então, olha que interessante. Aí você pode pensar, Flávia, mas isso é caro, né? Eu não quero. Então, assim, tem outras formas, tá? Então, teve gente que conversou com um educador físico, ou até, né, se tinha condições, contratou um personal online, e aí o professor orientava os exercícios com as coisas que tem em casa, usar o próprio peso, dá pra fazer muito treino com o próprio peso do corpo, cadeira, né, então dá pra usar muito a cadeira como apoio, até saco de comida, né, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, saquinho, né, de comida dá pra você usar como pezinho, tá? Então, é você tentar adequar, não vai ser o ideal, não vai ser da mesma forma que seria na academia, mas vai ser muito melhor do que você simplesmente não fazer nada. Então, são só algumas dicas, né? Tive pacientes que iniciaram yoga online, né? Estão adorando. Tive pacientes que estão fazendo balé online. E eu tive paciente que falou assim, doutora, eu não quis gastar dinheiro, não quero contratar nada, mas eu liguei o YouTube e coloquei lá fit dance, coloquei lá qualquer coisa de dança e tô imitando as coreografias e tô me exercitando de alguma forma, tá? Então, esses são só exemplos, tá certo, né? Então, assim, só pra gente... Qual que é o ensinamento aqui? Não é nem que você tenha que fazer igual, mas é assim, né? Quando a gente fala que tá sedentário por causa da pandemia, na verdade, a gente está se aproveitando da pandemia para justificar algo que a gente já não queria fazer mesmo, né? Então, eu já não queria... Eu não gosto de academia, Flávia. Então, eu não queria ir pra academia, mas aí eu usei a pandemia como desculpa. Então, isso é uma grande mentira. Eu acho que é muito mais justo, muito mais honesto a gente dizer, né? A gente ter coragem de confessar isso, confessar que a gente não queria e que aí a pandemia ajudou, né, a manter o sedentarismo ou a estar no sedentarismo, porque no fundo, a gente não queria, tá? Então, a primeira coisa é ter essa consciência. Segunda mentira, as 3 primeiras mentiras têm a ver com o treino, tá? Depois a gente vai falar de outras coisas, de alimentação e tudo mais. Então, segunda, eu tive uma lesão ortopédica, sei lá, no joelho ou no ombro, e desde então não pude mais treinar. E aí, quando é um paciente que vem falando isso pra mim, né, aí eu vou investigar, eu pergunto, mas e aí, como é que foi essa lesão? Quando que foi? Ah, doutora, foi ano passado, olha só. Então, assim, tudo bem, eu entendo, qualquer lesão pode limitar alguns movimentos, e tem lesões ortopédicas, né, que cronificam, né, que ficam crônicas ali e realmente dificultam, limitam, às vezes o ortopedista até contraindica determinados movimentos, mas não quer dizer que você não possa fazer nada, tá? Então, assim, olhem esse exemplo que legal. Eu tive um paciente que já, também, né, gosta de malhar, já tá acostumado, já enxerga aquilo como um benefício, e aí ele machucou o ombro. O que ele fez, gente? Ele se escondeu atrás da lesão? Não, por quê? Porque no fundo ele queria voltar a malhar. Então, o que ele fez? Ele focou no tratamento do ombro. Ele marcou o ortopedista logo, agilizou os exames, né, que o ortopedista solicitou, voltou no ortopedista para mostrar os exames, fez a fisioterapia, né, rapidinho, já se matriculou lá na fisioterapia, fez os retornos bonitinho, porque ele queria recuperar o ombro dele. E aí, quando ele foi liberado pelo ortopedista, mesmo ainda com a lesão no ombro, o que ele começou a fazer? Ele começou a treinar a parte inferior do corpo, então abdominal, né, a perna, a panturrilha. Ele começou a fazer o que dava para fazer sem sobrecarregar o ombro. Então, o ombro ele tratava na fisioterapia e o resto do corpo ele conseguia treinar, né, de alguma forma na musculação, tá? Então, é aquela história, quem quer
dá um jeito, quem quer foca no tratamento ortopédico, foca no ombro e vai pra frente, né? Então, assim, olha que interessante também, não precisa ser perfeito, né? Ele ia pra academia pra treinar só uma parte do corpo, era melhor do que não fazer nada, do que não treinar e do que se conformar com a lesão no ombro e ficar sedentário, tá? Então, o grande ensinamento aqui, não espere a condição ideal para treinar, faça de qualquer jeito, faça o que dá para fazer, tá certo? A terceira mentira, eu fiz uma cirurgia e ainda não voltei a treinar. Ou então eu tive uma internação recente, né? E depois disso eu parei de treinar. A doutora até treinava, tava direitinho na academia, tive internei, ou então, sei lá, precisei fazer uma cirurgia e aí desde então não voltei ainda. E aí também, né, eu até me interesso, achando que foi uma internação recente, que foi uma cirurgia recente. Aí a pessoa às vezes fala assim pra mim, ah não, doutora, eu fiz uma cirurgia de vesícula ano passado. Olha só, gente, né, uma recuperação de uma cirurgia de vesícula, eu creio que 1, 2, no máximo 3 meses, você já tá liberado para fazer praticamente tudo, né? Óbvio, né? Claro, né? Cada cirurgia, quem vai dar o aval é o seu cirurgião, né? Quem tá te acompanhando, quem te operou e quem sabe de você, quem sabe do seu caso. Mas assim, é muito difícil uma cirurgia que foi realizada ano passado ou uma internação do ano passado configurar uma contraindicação para mexer o corpo, configurar uma contraindicação para um treino, tá? Então, na verdade, o que a pessoa faz? A pessoa usa o motivo da cirurgia para se desanimar e para largar uma coisa que ela já queria largar, né? Ela já queria se livrar da academia, não sabia como, né? Se sentia culpada de não ir, e aí veio aí, graças a Deus, a internação ou a cirurgia para justificar que ela abandonasse o treino, né? Então, olha só como é que o nosso cérebro funciona, né? Tive um paciente também que internou, aliás, não internou, tratei ele de Covid, tá? Então, assim, embora tenha sido um quadro leve, que ele tenha ficado em casa, mas teve lesão pulmonar, teve vários dias de febre. Só que era um paciente mais de 50 anos, olha, mas era um paciente que treinava, né? Era um paciente que treinava antes e aí parou, foi contraindicado, obviamente, né? Ficou tratando em casa, depois que saiu da fase aguda, eu ainda segurei. Eu falei, não, se recupera primeiro, não vou liberar ainda o treino. E aí depois eu soube que assim, ele se sentiu bem, ele voltou a treinar. Mas realmente ele já tava bem, né? Ele já poderia voltar, já tava se sentindo ótimo. Então assim, né, o próprio corpo diz pra gente se a gente pode ou não, muitas vezes, né? Porque é o nosso ânimo, é a nossa energia que vai dizer. Então, né, veja, né, na maioria das vezes, internação, cirurgia, olha, não configuram contraindicação desde que já tenha passado um tempo bom, né, da cirurgia, por exemplo. A maioria das cirurgias, 3 meses, é um tempo em que já é suficiente para recuperar. Agora, volto a dizer, né, o cirurgião é que vai dar o aval, mas a pessoa que quer treinar, ela fica no pé do médico, né? Esse meu paciente, ele ficava, e aí, quando é que eu posso voltar a treinar? Já posso voltar a treinar? Então, a pessoa que quer, de fato, que tá engajada, ela vai cobrar o médico a volta do treino, tá? Então, ela é mais honesto, então, né? Volto a dizer, é mais honesto a gente confessar que, na verdade, a gente usou a cirurgia, a gente usou a internação pra largar uma coisa que a gente já tava desanimado, né? Que a gente não tava conseguindo manter, que não tava, né? A gente não tava conseguindo se engajar, tá? Se motivar. Ó, quarta mentira. Eu não tenho tempo para preparar comidas saudáveis. Você pode até ter uma rotina atribulada, você pode realmente não ter tempo, mas na verdade o que provavelmente te impede de comer mais saudável não é tanto a falta de tempo, e sim você não querer abrir mão do que é gostoso, você não querer abrir mão, por exemplo, do fast food, que é muito saboroso, que é rápido, que é barato na maioria das vezes, né? Então veja aí o benefício escondido, tá? Lembra que eu falei, a gente sempre tem um benefício, por isso que a gente fica arraigado naquela situação, porque a gente tá se beneficiando de alguma forma, tá certo? Por isso que a gente se auto-sabota, tá? Então, ou porque você não quer abrir mão, né, do que é gostoso e do que você já tá acostumado, ou às vezes é porque você nem sabe o que preparar, né? De repente você não tem ainda noção do que é comer saudável. Aí você pode pensar assim, ah não, Flávia, eu sei, né? É comer, por exemplo, frango com salada, é comer uma carne magra, uma proteína magra,
com uma salada, com vegetais. Olha, primeiro que não é só isso, né? Não é simples assim. Né? Ninguém se sustenta muito tempo comendo frango com salada. Já tive várias pacientes que já tentaram fazer isso e assim foi por um tempo curto, né? Até emagrecem, mas não conseguem sustentar. E segundo, que na verdade, por mais que possa também fazer parte, né, a carne magra com a salada possa fazer parte de um cardápio mais saudável, você não sabe como tornar isso gostoso para tornar sustentável, né, para ser tolerado por muito tempo. Então, na verdade, muitas vezes é falta de habilidade, tá? Não é tanto a falta de tempo, é primeiro falta de priorizar, tá? E falta de conhecimentos, habilidades para montar na sua cabeça, né? Para pensar, para elaborar refeições mais saborosas, e também a falta de coragem de largar o que você já sabe que é gostoso, o que você já sabe que é fácil, rápido e barato, né? Então, também ter essa consciência, não é falta de tempo. O tempo pode até ser um fator limitador, né? Um fator que dificulta, um fator que desafia, mas não é falta de tempo, né? É falta de você se organizar, de você priorizar e você, de fato, querer abrir mão. É isso que a gente não quer, né? A gente não quer abrir mão do que já tá fácil, do que já tá gostoso, do que já tá ali na nossa zona de conforto. Quinta mentira. Olha, essa aqui tive alguns relatos. Olha que interessante essa. Tive câncer de mama e engordei com tratamento medicamentoso. Desde então, não consigo emagrecer. Olha só, alguns tratamentos de câncer de mama, principalmente aqueles que envolvem bloqueio hormonal, eles podem sim contribuir bastante para o ganho de peso, tá? Além disso, tem a questão psicológica, né? O impacto, né, do diagnóstico, o medo do diagnóstico, o medo do tratamento, o medo da doença, de não saber se vai se curar, se o câncer vai retornar. Então, toda essa questão emocional, psicológica envolvida com o diagnóstico de câncer são mais do que suficientes para fazer uma pessoa engordar, tá? E eu concordo plenamente, eu acho que tá tudo certo, né? Eu acho que é realmente um ambiente muito propício pro ganho de peso, porque aí você, né, a comida passa a ser um conforto, né? A emoção, o nervosismo te dá mais fome, faz você querer comer, enfim, são vários motivos que justificam esse ganho de peso nessa situação, tá? Agora eu queria relatar para vocês um caso de uma aluna minha, né? Então é uma aluna do meu curso de emagrecimento, do Aprenda e Emagreça. Ela teve minha supervisão por 6 semanas, né? Que é a duração do curso. E aí, assim, nessas 6 semanas ela teve um guia, né? Ela teve um caminho, ela teve suporte. Então nessas 6 semanas ela emagreceu. Da última vez que eu me lembre, 7 quilos, tá? Eu não sei se talvez tenha sido até um pouco mais, mas 7 quilos olha só, 7 quilos em menos de 2 meses, sem usar remédio para emagrecer, tá? E usando o bloqueador hormonal, né? Ela estava ainda em tratamento, esse diagnóstico dela deve ter sido uns 3 ou 4 anos atrás. Tá certo? Então, veja só, né? Quando você tem, né, um suporte, quando você tem um caminho, quando você tem, né, um trilho, alguém que te entrega, né, por onde você vai, o que você faz, quando você tem de fato um suporte, né, para te guiar, nem a doença e nem o tratamento da doença vão ser mais fortes, tá? Para você atingir o seu objetivo. Ou seja, não é uma situação intransponível, né? Porque se alguém conseguiu, outras podem conseguir, tá certo? Então, pensem nisso aí, tá? E aí ampliem para outras doenças, para outros diagnósticos e outros tratamentos, tá? Funciona da mesma forma. Sexta mentira: meu metabolismo é lento, por isso não emagreço. Essa é super clássica, né? Essa é super comum. Então, mais uma vez aqui, a gente está tentando transferir a responsabilidade para um fator externo, né? Não depende de mim, não depende do que eu faço, não depende, assim, né, dos meus hábitos, das minhas escolhas, não depende de mim. É o meu metabolismo. Eu fui amaldiçoada com um metabolismo lento. Olha só como é que a gente pensa, tá? Então, eu tenho vários casos de várias mulheres após a menopausa já, tá? Então, mulheres de mais de 45, 50, às vezes até 60 anos,
que conseguiram emagrecer mesmo nessa época, tá? Conseguiram emagrecer, conseguiram ativar, né, o seu metabolismo. A gente não pode ficar na cabeça, achar que um único fator, por exemplo, só o metabolismo, vai ser responsável pelo nosso ganho de peso, né? O ganho de peso, ele é muito complexo, tanto o ganho quanto a perda de peso, né? São situações muito complexas que envolvem muitos fatores, né? Muitas coisas. Então, não é uma coisa única, uma coisa simples, né? Não é isso que explica, tá? Anote aí mais uma coisa. Todo e qualquer organismo tem capacidade de queimar gordura e emagrecer, tá? Então, isso tem muito mais a ver com os nossos hábitos de vida, né? Que são modificáveis, coisas que a gente pode modificar, do que com coisas imutáveis, né? Coisas fixas, tá? Como idade, como perfil hormonal, né? Até como genética, embora a genética nem tenha sido mais vista como uma coisa tão fixa e tão imutável como a gente imaginava antes, tá? Então, mesmo a genética pode ser de alguma forma modificada através dos nossos hábitos e das nossas escolhas também, tá? Qualquer dia a gente fala disso. Eu até já falei sobre isso aqui no meu canal, tem live sobre isso, mas a gente pode voltar a falar sobre esse assunto, que é um assunto super legal e super interessante. E aqui a última mentira pra gente finalizar: eu estou fazendo tudo certo e não emagreço. Bom, vamos lá. O que acontece? Quando a gente entra, né, numa jornada de emagrecimento, é muito mais, o que a gente acaba fazendo? A gente superestima os nossos acertos e a gente subestima os nossos erros, né? Então, aquilo que tá dando trabalho pra gente seguir, que tá dando trabalho pra gente fazer, né, que tá sendo um desafio, tá sendo um sufoco cumprir, isso marca muito o nosso cérebro, a gente não esquece disso, né? Então, a gente começa a superestimar o nosso esforço, tá? Então, são os acertos, né? Os esforços pro emagrecimento. Agora, quando a gente aceita uma cervejinha, aceita um vinho, né? Quando a gente aceita uma sobremesa, mesmo já estando, olha, cheiona do almoço, por exemplo, né? Quando a gente falta à academia porque tá com preguiça, porque trabalhou até tarde, enfim, a gente esquece, né? Então, os nossos erros a gente subestima, tá? A gente esquece rapidinho. Então, a dica aqui, né, pra gente sair um pouco disso, é a gente começar a contabilizar esses erros, contabilizar essas fugidas da dieta, mas assim, não se punindo, né, não se culpando, e sim entendendo que isso faz parte do processo, tá? Então, as pessoas que, né, emagrecem de forma mais leve, de forma mais saudável, sem grandes sofrimentos, sem também voltar a engordar, sem cair no efeito sanfona, elas já aprenderam tudo isso, elas já aprenderam que aquele negócio de pensamento tudo ou nada, de fazer ou tudo errado ou tudo perfeito, são muito inimigos do emagrecimento sustentável, né? Do emagrecimento que se sustenta e que, né, você não volta a ganhar peso, tá? Então, assim, a dica aqui é: você tem sim que ser rigorosa, né? Seja rigoroso com você, mas dentro dos seus limites, tá? Agora, se você percebe que os seus limites são rasos, né, e que o seu rigor não está surtindo efeito, não está te trazendo resultado de emagrecimento, o que você precisa fazer, na verdade, é aprender como ampliar esse seu limite, né? Como aumentar a sua resistência, tá? E não se enganar jurando que tá fazendo tudo certo, né? E, na verdade, esquecendo o que você tá fazendo de errado, tá certo? Olha, foram essas as mentiras, não são as únicas, existem muitas e muitas e muitas outras mentiras. Coloca aqui pra mim nos comentários quais são as mentiras que você tá contando pra você. Compartilha esse vídeo com quem você acha que tá mentindo e que tá se atrasando aí na jornada, no processo de emagrecimento. Obrigada por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!